padre, Theo tá de volta para casa, né? Theo, que é um peregrino, caminhou e agora tá de volta para casa. Como é esse retorno? Como é essa obra de retorno? Conta um pouco pra gente como é isso. Então, Natália, ele se dá esse retorno de uma forma muito dinâmica. Theo, ele se dá conta, a pessoa se dá conta, o jovem se dá conta, o homem ou a mulher se dá conta de que realmente aquilo que o mundo apresenta, como nós vimos anteriormente, aquelas concepções acerca do corpo, acerca da sexualidade, acerca até do próprio amor, como são ideias falidas, porque não levam a uma saciedade e a experiências profundas, um pouco como aconteceu com Theo. Theo, né, ele sai da casa do pai, sai daquele contexto de experiência de amor, de abundância de amor, onde eu recebo amor, eu dou amor, onde eu aprendo a me relacionar com o outro de uma maneira profunda e que sacia, né? Porque nós trazemos essa sede no coração de uma saciedade muito grande e por isso muitas vezes facilmente a gente vai buscando saciar essa sede em muitos poços ou em muitas águas, não é verdade? É verdade. E na minha vida, assim, eu posso comprovar isso, sabe, padre? Vivi várias coisas com essa necessidade mesmo, em busca do amor. Exatamente, Natália. E muitas vezes eu até gosto de dizer que por detrás, muitas vezes, de certas experiências, às vezes até com a própria as drogas, né? O que está por trás daquilo ali? Quando eu vejo um jovem, por exemplo, drogado, arrependido, eu vejo ali um grito por Deus. Quando se vê muitas vezes um jovem, uma jovem, uma vida afetiva desordenada, não é que ela quer se ferir muitas vezes, não é que ele quer se ferir, não é que ele não queira se ferir, não é que ele queira o mal. É porque quer demais, né? Quer muito ser feliz. Exatamente. Só e tá não buscando no lugar errado. na fonte errada, né? Naquela fonte de água que não é pura, porque não é verdadeiro amor. Como aquela imagem, Natália, antes de entrar em alguns pontos concretos, como você me perguntou, aquela imagem bíblica que sempre me chama muita atenção, da corça, né? O salmista diz assim, olha Deus, assim como uma corça suspira pelas águas, as águas torrentes, as águas torrenciais, as águas em movimento, a minha alma deseja por ti. Porque uma corça ela deseja por essas águas em movimento, ou aquelas águas, porque ela não toma água parada. Por quê? Porque toda água parada ela é impura, ela acumula germes, então ela quer águas que estão em movimento, águas vivas. E a corça ela morre de sede, mas ela não toma água parada. Né? Muito bela essa imagem, porque muitas vezes as pessoas elas buscam o amor ou buscam essa água pura do amor, mas muitas vezes em lugares errados, em experiências erradas, experiências que não são capazes de saciar. Por isso que eu disse que às vezes, muitas vezes eu vejo por detrás dos jovens esse grito, porque é um grito. Uma vez eu estava num Aleluia e aí uma jovem falou toda a sua vida e no final me veio assim no coração, pergunta se ela é feliz. Eu fiz essa simples pergunta, com tudo isso você é feliz? E ela disse, eu sou. E aí eu olhei para ela, só que ela me disse com os lábios, mas os olhos não confirmou o que ela disse. Aí eu olhei nos olhos e disse, mas realmente você é feliz? Olhe para dentro de você e me diga, você é feliz? E ela parou um pouco, alguns segundos, como que navegou em si mesma e de repente ela começou a chorar. E ela disse, padre, eu não sou feliz. E eu disse, eu sei que você não é feliz. Aí começamos a falar dessa experiência do verdadeiro amor. Então, você perguntou concretamente, padre, quais seriam esses meios? É assim, padre, que o senhor falou algo muito bonito que eu achei agora, navegar em si mesmo. Navegar em si mesmo, e quando a gente fala em navegar é sempre uma aventura, né? O autoconhecimento,
descobrir os nossos erros, as nossas feridas, é sempre uma aventura. Esse navegar em si mesmo sempre acarreta muitas aventuras, né? É um aventurar-se. Mas esse processo de retorno a si mesmo, ele requer um processo também de cura, né? De cura, de cuidado, de retorno mesmo. Por isso que eu perguntei, como concretamente retornar para casa? Porque é uma aventura voltar para si mesmo, se perceber, até essa necessidade, né, de cura de tantas feridas que vivemos. Sim, uma aventura, Natália, é talvez a maior de todas as aventuras e até a mais importante, porque é aquela que nos leva à essência de nós mesmos, ao que é essencial. Por isso Santo Agostinho dizia, retorna ao teu coração, retorna a ti mesmo. Esse retornar a casa é fundamental, essa viagem. Enquanto, Natália, nós não fizermos essa peregrinação, nós seremos estrangeiros. Nós nos sentiremos estranhos a nós mesmos, porque não conhecedores da nossa essência profunda. Então, o primeiro meio é a oração. Ou a gente poderia até fazer um passo anterior, a graça de Deus. Né? Deus nos dá a graça. A castidade é uma graça, é um dom. Aquele que te criou, somente aquele que te criou pode te fazer feliz. Então nós nascemos com este desejo, nós nascemos e Deus nos dá esta graça de fazer esse retorno. Deus nos dá essa graça, a graça de Deus ela sempre nos precede em tudo e nos acompanha. E muitas vezes certos mover-se, às vezes a pessoa diz assim, eu não consigo ser casto, mas eu quero. Só ela dizer assim, eu quero, aquilo ali já é um movimento, já é uma ação da graça de Deus na vida dela. Então, antes de tudo é uma graça, é um dom. Nós precisamos pedir a Deus esse dom. E Deus quer nos dar esse dom, porque Ele nos criou para vivermos essa relação profunda com Ele. É bíblico, né? Deus produz o querer e o realizar, né? Exatamente, São Paulo, né? A graça incita-nos. Incita-nos a quê? A desejar esse caminho de retorno profundo. Esse retorno para si, porque quando a gente fala esse retorno para si, e isso aqui é importante, nós não estamos falando de uma perspectiva, Natália, narcisista, né? Da mitologia de Narciso que depois de tudo se depara com um espelho d'água, se vê, fica paralisado, centralizado e de repente se apaixona por si mesmo e mergulha achando que era uma pessoa e ele se afoga em si mesmo. Não, é um entrar em si mesmo com uma experiência não subjetiva, centralizada, paralisada em si, mas objetiva. Não é imanência, né? É transcendência. Exatamente. E por que se dá essa transcendência quando você entra em si? Como é isso, Padre? É porque, diz Santo Agostinho, que no interior, no homem interior, Deus habita. Então, quando nós mergulhamos pela graça de Deus nesse retorno para casa, para si, para a própria essência, para a verdade de si, nós nos deparamos com Deus que nos transcende. Por isso que é esse movimento onde eu entro em mim, volto para minha casa interior, encontro a Deus e Deus me revela o meu verdadeiro eu. E aqui, Natália, a gente já entrou no segundo meio, né? Que é a oração, porque tudo isso é um diálogo de oração entre Deus, eu encontro Deus em mim e eu me encontro em Deus. Deus me revela, como dizia João Paulo II, Jesus revela o homem a ele mesmo. Quando eu me deparo na oração com Cristo, com a face de Cristo, eu me deparo também com a grandeza do mistério da minha existência, da minha essência. Eu olho, cara, Deus me chama para isso aqui. Né? Ninguém pensaria tão grande, algo tão profundo, tão maravilhoso, como você falou, tão transcendente a respeito de mim, como Deus pensa. Né? Teresinha dizia, eu sou o que Deus pensa de mim. Então, quando a gente reza, a gente tem essa experiência com os pensamentos de Deus.
E Natália, o que Deus pensa de mim, Natália, o que Deus pensa de ti, só de imaginar já nos enche de um profundo respeito, né? A castidade também gera em nós esse respeito pela nossa dignidade e pela dignidade do outro, né? Quando o homem olha, por exemplo, para uma mulher e ele tem isso diante dele, ele não vê ali um corpo simplesmente, ele não vê ali uma matéria, ele não vê ali simplesmente um objeto, não. Ele intui, ele experimenta olhando para a pessoa os pensamentos de Deus. Ele vê ali uma pessoa, né? Uma pessoa com sua liberdade, com sua integridade, com seus desejos, com seus sonhos, com a sua vontade, que eu não posso usar, que eu não posso violar, que eu não posso brincar, que eu não posso jogar, que eu não posso ferir. Eu vejo ali uma pessoa sagrada. Então a oração me dá essa experiência, como diz João Paulo II, naquele livro A Teologia do Corpo, essa experiência com o sagrado que envolve. O sagrado envolve todo o criado, o sagrado envolve também o outro é sagrado. Então, com certeza, também, Natália, a oração é esse meio, essa ponte. Mas temos outros, você ainda quer... Com certeza. Você tá com um olhar assim de quem quer dizer alguma coisa, fique à vontade. Quando o senhor ia Natália. falando, é porque eu penso muito rápido, sabe, gente? Então eu tenho um pensamento um pouco acelerado. Quando o senhor estava falando, eu ia pensando, uma pessoa que é inteira, que é íntegra, que é casta, ela olha o outro também de forma inteira, de forma casta. Ela não olha só um corpo, mas vê ali também uma pessoa com alma, com pensamento, vê aquela pessoa também como um filho de Deus, vê ela de forma inteira, né? Eu acho que a pessoa que tem ela é inteira, ela consegue enxergar o outro também de uma forma completa, inteira, não só fragmentado nas suas partes, né? Exatamente como nós falamos no primeiro, no primeiro vídeo, na primeira formação dessa síntese desse curso. E aí entra também, Natália, com certeza, algo que está muito ligada à oração, é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, que é o conhecimento de si. E claro, esse conhecimento mais amplo me faz ver, com certeza, essa grandeza que eu sou chamado a ser, e também aquele eu ideal, mas também, Natália, aquele eu real, né? Porque a gente lida com isso, o ideal e o real, né? E esse real, e o que é esse real? Eu hoje, é o contexto em que eu me encontro, é aquela educação que eu recebi, são aquelas experiências que eu tive, né? São aqueles erros que eu cometi, como você falou, busquei em águas impuras aquilo que era puro, busquei em experiências erradas, busquei aonde não encontrei. Só que isso com certeza gerou ali feridas, gerou desordens, uma cultura como a nossa muito marcada, por exemplo, pela pornografia. Isso nos fere porque isso não mostra ao homem quem é uma mulher, não mostrou a uma mulher o que é um homem. Então, a sociedade não educou, né? Os professores, provavelmente, aquela educação, a faculdade, então, nem se fala. Então, é importante esse autoconhecimento. Ou seja, ver onde eu preciso ser purificado, ser curado por Deus. E também esse autoconhecimento gera em nós também aquele autodomínio, aquela temperança que está muito ligada à dimensão da castidade, porque eu não posso ir em todos os lugares, eu não posso me permitir tudo. Por quê? Porque eu sei que nem tudo vai me levar para essas águas correntes, para essas águas puras, vai me levar para experiências profundas. Então eu sempre gosto de dizer, principalmente, particularmente para os jovens, que olha, preste atenção, uma forma de você viver bem, você é homem, e você, todo homem, toda mulher, acredito que seja assim,
tem certos tipos de beleza, de características, de qualidades em uma pessoa que nos chama mais atenção do que em outras. Né? Isso é normal. Isso é verdade. Isso é normal. Então, o que é que vai acontecer? Onde maior for a possibilidade, maior tem que ser a vigilância, a atenção, o cuidado, porque de repente você está ali no contexto onde tem várias pessoas, várias mulheres pensando em um homem, e nem todas vai mexer com ele. Mas pode ser que tenha aquela que tem aquelas características, tem aquelas qualidades, aqueles dons e tudo, e aquilo vai despertar nele. Então ele vai ter aquele cuidado, por quê? Porque com certeza ele vai estar provavelmente mais passível, digamos assim, a um apaixonamento. Ah, padre, então tem que impedir todas as formas de apaixonamento? Não, a questão não é essa. É que nem todo apaixonamento é vontade de Deus. Então, porque muitas vezes acontece que tem gente que se apaixona todo mês. Não dá, não tem como. É muita coisa pra E tem gente que, assim, hoje em dia, né, as músicas, tudo faz com que a pessoa fique, assim, com sentimentos à flor da pele, né, padre? Exatamente. Tudo, a pessoa não tá nem sofrendo, mas quer sofrer pra poder... Exatamente. E quer se apaixonar pra sofrer. E se expõe, né? E fica de apaixonamento em apaixonamento. Só que isso é muito ruim, porque isso faz com que ela não amadureça, às vezes nem amadureça aquele sentimento, não aprenda a dialogar com ele, nem se sinta livre diante dele. E assim, a pessoa, às vezes por falta de autoconhecimento, ela acaba então vivendo mal essa dimensão e não conseguindo crescer, amadurecer no que diz respeito à castidade. Então, com certeza, o autoconhecimento também. As virtudes, né? As virtudes... E até perguntar uma coisa sobre elas. Posso? Claro. Padre, eu vi ontem mesmo, uma entrevista aí com um certo apresentador aí de uma emissora de TV, e ele dizia que Madre Teresa de Calcutá, ela tinha tido uma graça especial quando nasceu e que é diferente dele. Ele não conseguiria ser como ela, porque ela deve ter tido alguma graça especial. Eu comecei a rir. Porque isso existe, padre. A pessoa vai praticando a virtude tanto, e se decidindo tanto pela virtude. Como é isso, padre? Explica. Isso não existe, Natália. Até porque a graça que ela recebeu é a graça que todos nós recebemos. Agora, muitas vezes, a diferença está não na graça e na forma como é dada, e Deus dá a sua graça sempre de maneira abundante, mas na resposta. Né? Porque a resposta à graça me coloca numa postura ativa diante dela. E aí, quando a graça encontra em mim uma resposta, o que é essa resposta, padre? É o acolhimento, é a adesão, é me deixar formar, plasmar por aquela graça. Então eu me coloco na postura ativa. A graça de Deus é uma coisa ativa, não é estática. Então, quando ela encontra em mim também esse movimento livre de escolha, aí o que acontece, Natália? Começa a produzir em nós os efeitos. As virtudes são os efeitos da graça de Deus na nossa vida. Quando a graça de Deus se torna causa, e uma causa eficiente, uma causa que transforma, que muda a minha vida. Então, toda causa tem um efeito, né? Então, são esses efeitos. E Madre Teresa, como qualquer outro santo, eles fizeram o quê? Corresponderam à graça de Deus. Ah, tudo bem, Madre Teresa logo foi para o convento, etc. Mas nós temos, por exemplo, a Maria Madalena da Vida. Nós vamos falar sobre ela no terceiro. Ah, tô louca para chegar lá já. Santo Agostinho, meu Deus, Santo Agostinho. Viveu de tudo, né? Viveu de tudo. Mas quando foi visitado pela graça, se abriu totalmente a ela. Então, as virtudes, por que as virtudes? Porque as virtudes vão me levando, primeiro são esses frutos da graça, e as virtudes vão me fazendo fazer aquelas opções, Natália, segundo a graça de Deus. É uma encarnação da ação da graça de Deus. Por isso que também as virtudes, elas são antídotos. Para quê? Para os vícios. Porque a falta de castidade gera aqueles germes.
que torna a água impura, torna a vida impura, torna os relacionamentos impuros. E aí o que é que ele precisa? De um antídoto, de um remédio. Então a pessoa vai crescendo na castidade também pela prática das virtudes. E, Natália, a gente não poderia deixar de falar, e o tempo tá... porque é tão bom esse bate-papo, né? Mas aquilo que a gente não pode deixar ainda de falar, Natália, é sobre Maria. Claro, aqui a gente está fazendo uma síntese. No livro você vai encontrar tudo isso que a gente está falando aqui e ainda mais. Mas olha, Maria é incrível como de fato Maria nos ajuda. A devoção a Maria. Mas não, a devoção não só aquela prática exterior, não. Aquele relacionamento filial com Maria. Aquele contato com Maria. Aquele amor a Nossa Senhora. É incrível como Nossa Senhora desperta o nosso coração. Ela que é toda bela, toda casta, toda pura. A alegria, o sabor da castidade. Olha, Natália, quando a gente experimenta o sabor da castidade, a gente vê que tudo que está fora dela é fake, é falso. E por isso que o caminho para viver a castidade é experimentá-la na vida. É verdade. Uma vez me falaram isso: contempla o que é puro e os seus olhos ficarão puros. Quando eu estava vivendo uma situação de conversão, e aí me indicaram a contemplar o ícone da Virgem Maria, porque contemplando o que é puro, meus olhos se tornariam puros. E assim foi, e eu recebi uma grande graça por meio de Nossa Senhora. Isso é bíblico, Natália, né? Nas Sagradas Escrituras diz que, na Bíblia diz que tudo é puro para quem é puro. Essa frase sempre me chamou muita atenção, né? Mas por quê? Porque ele, com o olhar puro, ele é capaz de olhar um com pureza e é capaz de ver e extrair no outro também essa pureza ou nas coisas. Uma pureza que a pessoa é chamada a viver, uma pureza que um dia, com certeza, com a graça da redenção, amém, que torna tudo sagrado, a gente vai ver, tocar, experimentar de todos os lados. Amém. Então é isso, né? A gente vai falar mais depois sobre esse tema e outros. E é isso. Obrigada, Padre, pelas dúvidas que tiraste. Shalom.